Boa tarde a todos, bem-vindos. É ótimo ver assim uma casa cheia com estes oradores de Paris e muitos amigos também. É com muito agrado que a livraria acolhe este evento. Foi uma iniciativa da professora Inês Espada Vieira, aqui representando o Centro de Reflexão Cristã, e não é um habitual lançamento de um livro que costumamos fazer na livraria, mas é um debate com muito interesse sobre natural e artificial de fronteiras, e achámos que iria também ser importante acolher este debate aqui na livraria. Portanto, agradeço muito à professora e passo-lhe a palavra. Eu agradeço à doutora Anabela Antunes, primeiro que tudo, porque de facto por esta questão de não ser habitual, mas nós tivemos há pouco tempo o Centro de Reflexão Cristã que realizou aqui uma apresentação de um livro e correu tão bem, sobretudo pelo espírito de amizade que vivemos, não é? E desta vez, eu, em nome do Centro de Reflexão Cristã, agradeço a presença de todos, mas agradeço sobretudo ao diretor do CITER, do Centro de Investigação em Teologia e Estudos de Religião, que entretanto, além de diretor do CITER, também nos deu, soubemos que é novo Bispo Auxiliar de Lisboa, portanto foi muito fácil dizer: nós temos esta proposta do Centro de Reflexão Cristã, gostaríamos de nos juntar e de trazer o CITER também para este diálogo. E agradecer primeiro neste sentido ao professor Carlos Filhais, a quem nós convidámos para as conferências de maio, não podendo na data, não desistiu de nós, muito obrigada. Isto veio de Coimbra, sabemos que enfim, faz o seu percurso, esta generosidade com que faz a divulgação do pensamento científico, do pensamento humanista, e são pessoas como o professor Carlos Filhais que realmente estão ao serviço também da democracia portuguesa, que celebra este ano 50 anos. Professora Maria José Roxo, também nos apaixonámos há pouco tempo, nos conhecemos, desculpem, isto hoje é muita paixão, que é também ela cientista, geógrafa da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e por isso nós convidámos-la não só para moderar, mas para moderar e comentar, o que é também uma responsabilidade, e ao professor Alexandre Palma, obviamente, já na sua qualidade de orador e anfitrião. Primeiro foi convidado como orador e depois é que nos juntámos, porque de facto não vale a pena estarmos a correr para lugares separados. Muito obrigada, sobretudo à livraria, e já agora a doutora Anabela Antunes não vai dizer, mas nós temos do outro lado deste expositor uma série de livros sobre este tema, ou que tocam este tema, e alguns dos quais são dos autores que aqui temos. Portanto, convidava-vos a fazer a devida consulta e, quem sabe, aquisição. Pronto, e ficamos por aqui. Passo a palavra à professora Maria José Roxo, e obrigada mais uma vez à livraria. Obrigada. Bem, muito boa tarde. Primeiro de tudo, dizer que foi com imenso gosto que eu aceitei este desafio. Espero estar à altura. Como a Inês falou, eu sou geógrafa, trabalho com a natureza, e esta questão do artificial é algo que também é muitíssimo importante, uma vez que, mesmo a nível do ensino, nós nos deparamos agora com desafios interessantes, muito interessantes mesmo, em relação à inteligência artificial. E estou muitíssimo bem acompanhada, porque vou ter aqui eu diria entre aspas, duas partes, uma mais ligada ao artificial e outra mais ligada ao natural, e como podem imaginar, sendo eu uma geógrafa de campo e interessante pela natureza, pensei, bem, tenho que tomar algumas notas e pensar um pouquinho sobre este assunto, de maneira a poder formular também algumas questões que eu penso que irão muito no sentido das questões que muitas das pessoas pensam e têm, talvez até dos receios em relação a toda esta mudança rápida que estamos a assistir. Inês já apresentou os meus dois colegas de mesa, apenas dizer que são duas pessoas com currículos muitíssimo importantes e muito relevantes para a sociedade. Destacar realmente a questão do Carlos ser um excelente divulgador de ciência e ter recebido muitíssimos prémios,
uma das coisas que eu penso serem muitíssimo relevantes. A ciência só faz sentido se tiver essa divulgação para a sociedade e essa aplicação. E depois o Alexandre, que de antemão tem uma missão muitíssimo importante, então como vice-diretor da Faculdade da Universidade Católica, Faculdade de Teologia da Universidade Católica, e também como o novo Bispo Auxiliar de Lisboa, e sem dúvida que as suas ideias e as suas sugestões para o futuro serão muitíssimo importantes. Então deixem-me partilhar com vocês um pouco daquilo que eu pensei sobre esta questão. E o desafio foi pensar natural artificial, que fronteiras. Então, a primeira ideia que me veio à mente foi o confronto entre o pensamento e a inteligência natural e a inteligência artificial nos desafios contemporâneos. Portanto, é aqui que nós vamos ter que nos situar. É óbvio que nós poderíamos falar e explorar as diferentes distinções filosóficas e científicas entre o que é natural e o que é artificial, ou então poderíamos debater as implicações éticas, morais da inteligência artificial a partir de uma visão contemporânea. Ou ainda discutir a potencial controvérsia ou divergência entre inteligência natural e inteligência artificial. Mas porquê estas questões? Estas questões surgem porque vivemos num mundo onde a tecnologia avança a um ritmo avassalador e sem precedentes, transformando rapidamente todos os aspectos da nossa vida cotidiana. E penso que todos nós já vimos e já reparamos no comportamento das pessoas nos transportes ou nos restaurantes em função àquilo que é a dependência de um telemóvel. E isso é verdadeiramente difícil muitas vezes de perceber, mas é uma realidade. E aconselho-vos a fazerem esse exercício, sobretudo nos restaurantes, que é talvez um momento que me choca um pouco mais. Estes dispositivos móveis, a internet das coisas, as complexas redes de inteligência artificial que orientam decisões nas áreas tão diversas como a medicina, a segurança, os mercados financeiros. A presença do artificial nunca foi tão concreta e tão presente. Ora bem, então, por um lado vamos ter o pensamento e a inteligência natural. Esta é resultante de milhares de anos de evolução. São intrinsecamente ligados à experiência humana. Portanto, é todo um know-how que nos foi passando pelo ADN e que nós fomos evoluindo. Este know-how molda a percepção que temos do mundo, as nossas interações sociais, a nossa capacidade de inovação. A mente humana não é apenas uma máquina de processamento de informação. É também um complexo sistema de emoções, intuições e espiritualidade. Estas características definem a nossa identidade, a nossa capacidade de criar, experimentar, a arte, a cultura, a moralidade. Mas, por outro lado, temos a inteligência artificial. E apesar de ser uma criação humana, é uma criação coletiva. É uma criação humana coletiva, porque é um somatório de interações, de conhecimentos. Desafia-nos a reconsiderar muito dos nossos pressupostos sobre a inteligência e a consciência. A inteligência artificial pode processar vastas quantidades de dados a velocidades inacessíveis ao cérebro humano. E essa é uma das vantagens. Encontrar padrões que escapam à nossa percepção
e tomar decisões autónomas em frações de segundos. E este é o panorama em que temos, por um lado, o pensamento e a inteligência natural e, por outro, a inteligência artificial. Ora bem, perante este contexto, surgem uma infinidade de questões. E eu vou começar por colocar algumas. E depois, no final, vamos deixar espaço para colocarem muitas outras. Contudo, há sempre aquela questão que surge, que é: pode uma máquina realmente pensar? Não? E esta é um desafio. E, se isto é verdade, então quais são as implicações em termos da sociedade e em termos dos comportamentos humanos e daquilo que é sabermos que isso acontece? E talvez este seja o meu primeiro desafio. Pode realmente uma máquina pensar? Começa o artificial. Mas Estou a brincar. primeiro, é um gosto de estar aqui. Venho aqui porque sigo a velha máxima: junta-te aos melhores para seres como eles. E pela simpatia da Inês Vieira. Agora, há um pequeno equívoco sobre isso artificial. É que eu sou físico, portanto, eu trato das questões da natureza. A minha disciplina chamava-se antes Filosofia Natural. E, portanto, o meu confronto é sempre com a natureza. Com certeza, eu uso objetos como um computador, que é um objeto artificial. E uso coisas que também nós criamos, que são ideias, que são também... o que nos mostra, desde já, que a fronteira, que foi aqui falado, entre o natural e o artificial, é uma fronteira muito difícil de definir. Primeiro, quem formula a separação, o enunciador do discurso, somos nós, o ser humano. E a questão logo coloca-se: o ser humano é natural ou é artificial? E eu direi as duas coisas. As duas coisas. Porquê? Porque é, com certeza, resultado da evolução e tem um corpo biológico, mas, por outro lado, como é evidente, cria coisas, porque é o artificial, aquilo feito pelo homem. Portanto, é resultado daquilo que é a própria evolução. Portanto, há uma evolução cultural, além da evolução biológica. E, portanto, a evolução cultural faz-se em comunidade, foi aqui acentuado, faz-se em comunidade. O que significa coisas como ideias, como valores, como discursos, como morais, são algo que nós criamos, não vamos dizer que está na natureza, essas coisas todas. Somos nós que criamos, são da nossa responsabilidade coletiva e, portanto, somos intrinsecamente artificiais. somos o resultado daquilo que nós próprios fazemos, autofazemos, designadamente do ponto de vista coletivo. A escola serve para transmitir o melhor da humanidade, para que a humanidade possa ser melhor. É uma síntese que eu faço sobre, estamos numa escola, o que é a escola? É fazer uma síntese daquilo que foi e é a humanidade, para que a humanidade possa prosseguir. Dito isto, eu não fujo à questão, porque estamos todos preocupados com a inteligência artificial, uns mais do que outros, e eu confesso também estou um bocadinho preocupado, não estou tanto como outros, devo dizer, porque o medo é paralisante e não devemos ter medo do que é novo. É normal, já agora as crianças é que é natural ter medo do que é novo. Faz parte da nossa condição biológica. Porquê? Porque a aprendizagem previne-nos quanto àquilo que é conhecido. O que é novo nós não sabemos, aprendemos. Portanto, a questão é o nome inteligência artificial. Se é um bom nome ou não é. O nome é tão antigo como eu, portanto já não sou novo. Foi feito em 1956 e, lembro isto, o nome surge porque há uma comunidade interdisciplinar, pessoas da engenharia, mas também da matemática, da física, até um economista, mais tarde prémio Nobel da Economia, estava nesse grupo, e portanto das ciências sociais também, das neurociências, pessoas de várias que queriam responder a esta pergunta. O que é que pode uma máquina, lá está a pergunta, pode uma máquina imitar a inteligência humana?
no fundo, é uma questão aparentada a esta, se pode uma máquina pensar. Bem, isto, quando fazemos estas perguntas deste modo tão cru, é preciso cuidar com as definições. O que é uma máquina? Uma máquina pode ser uma metáfora de muita coisa. Nós próprios podemos entender o nosso corpo como uma máquina. Não estamos a dizer mal nenhum, num certo sentido, é uma máquina. Pensar, isso agora é mais fino, o que é pensar. Bem, mas a inteligência humana podemos começar, é capaz de pensar, mas podemos atribuir capacidades à inteligência humana. E é legítimo, é isso que tem sido feito, ver quais dessas capacidades é que uma máquina pode imitar. Ao fazermos isto, nós não estamos a fazer mais, estamos a fazer uma coisa muito humana. Estamos a descobrir-nos a nós próprios. Estamos a tentar perceber melhor quem somos. Estamos a cumprir aquele dito que estava no templo grego de Apolo, em Delfos, conhece-te a ti mesmo. Não estamos a fazer mais do que isso. Portanto, não há mal nenhum em fazer isto. Pelo contrário, estamos a progredir no nosso autoconhecimento. O que é que a nossa inteligência é capaz? Bem, é capaz de comunicar, usar a fala, ver, manipular. Isso é uma forma de inteligência. A inteligência do corpo, que já agora é das mais difíceis de colocar numa máquina. Depois, embora os sensores de visão podem ser mais perfeitos que os nossos digamos, a fala também é facilmente imitável. O discurso é facilmente imitável, como mostra o ChatGPT. A segunda coisa que é inteligente é a capacidade de fazer modelos do mundo. Nós progredimos culturalmente porque somos capazes de fazer raciocínios, representações da natureza, incluindo nós próprios nela, e a partir daí tirar conclusões e no fundo, exercer aquilo que se chama racionalidade. As máquinas podem fazer isso, sim. As máquinas podem, num certo sentido, executar modelos e ver quais são as conclusões desses modelos. Por vezes, muito rapidamente, por exemplo, se for um jogo de xadrez, que tem um algoritmo, a máquina bate-nos no jogo de xadrez. Terceiro, e agora digamos, estamos nos avanços mais recentes, é a questão da aprendizagem. Nós, quando fazemos um modelo e a expectativa não corresponde àquilo e o resultado não corresponde à nossa expectativa, nós, da próxima vez, vamos portar-nos de maneira diferente. Aprendemos, é isso que quer dizer, aprendemos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a máquina que nós somos, estou a usar a palavra como uma metáfora, não quero forçar a nota. A máquina que nós somos é capaz de, em relação com o ambiente, perante os mesmos estímulos, ter um comportamento diferente. Chamamos a isso aprender. Ora bem, as máquinas são capazes de fazer isso e a resposta é sim. Conseguem fazer isso. Aquela ideia de pensar a máquina como algo que tem uma entrada, um programa e uma saída, está ultrapassada. Tem uma entrada, a entrada modifica o programa e o programa está sempre a evoluir conforme as entradas, por outras palavras, a máquina vai aprendendo. Tal como nós vamos aprendendo à medida que acumulamos entradas, à medida que temos mais experiência de vida. Isso é capaz. Agora, a questão, e eu já me vou calar, porque vou entrar na parte difícil e eu nas partes difíceis calo. A máquina, conseguindo fazer essas coisas, consegue fazer outras. Por exemplo, é capaz de crenças, de afetos, de ter compaixão, Isso mesmo. no último santo dos santos, o último reduto, ter consciência, portanto ser capaz de ter decisões livres, ter responsabilidade, que é uma coisa, por exemplo, que a Igreja sempre insistiu. A questão, por exemplo, no século XVI, da recusa da astrologia, era muito simplesmente, se estava tudo escrito nos astros, lá se ia o livre-arbítrio, lá se ia a responsabilidade, lá se ia a noção de pecado, e portanto nós, na nossa sociedade, em particular a sociedade cristã que vivemos, tem muito essa noção, e a noção da nossa vontade de escolha, de ter presente uma escala de valores e poder jogar com isso. E eu, não sabendo responder à pergunta o que é que as máquinas são capazes de há pessoas que fazem teses sobre isso, falam de máquinas capazes de fazer isto, aquilo e aquilo outro, mas ainda não mostraram. Portanto, eu tenho sérias dúvidas.
não me importa nada, não acho que essas coisas não possam ser experimentadas. Por exemplo, fazer emoções, há tentativas de robótica emotiva, há tentativas em robótica social, há tentativas, quer dizer, há gente no domínio do artificial a tentar avançar mais daquilo que nós pensamos que nos traria como humanos. Mas eu estou convencido que, em particular, a última será um reduto em que as máquinas não vão conseguir penetrar. Portanto, não acredito naquelas pessoas que, para terminar, não acredito naquelas pessoas que dizem que há um ponto chamado singularidade, em que a máquina bate os humanos, em tudo aquilo que a humanidade é capaz, e, portanto, os humanos se tornam prescindíveis, chamam isso transhumanismo. Eu não acredito, acho que isso é utópico, é um medo inútil, andam a pôr esse medo, acho que é um medo inútil, porque é uma falta de confiança na humanidade. Por outras palavras, eu acredito. Eu tenho confiança na humanidade, eu acho que nós somos capazes de muita coisa e as máquinas também são capazes de muita coisa para nos ajudar, mas o último reduto das nossas decisões no livre-arbítrio é sempre connosco. Se podemos usar as coisas, o instrumento, as máquinas, são instrumentos, são artificiais, para coisas que já não são do domínio do natural, que é o bem e o mal, que são construções humanas, que nós fazemos em comunidade, e que até vamos fazendo evoluir lentamente ao longo do tempo, mas essa escolha entre o bem e o mal é uma escolha nossa. Eu não acredito que alguma máquina possa saber o que é o bem, o que é o mal, ou que possa fazer uma escolha entre as duas coisas. Até porque não consegue fazer uma comunidade de máquinas, quer dizer, nós temos uma cultura que é o resultado da nossa interação social, e uma máquina para interagir com as outras, não. Eu não acredito, mas também não aposto, porque não costumo apostar. Não faz parte, eu vou usar uma palavra, não faz parte da minha natureza. Não, mas foi interessante porque já tocou naquela que era a minha segunda questão, que era, podia uma inteligência artificial desenvolver uma consciência? Portanto, há pessoas que dizem que sim, e há pessoas que, mais que dizer que sim, fazem sérias tentativas de incluir criar aquilo que eles chamam de inteligência artificial geral. Sim, porque nós temos neste momento são inteligências artificiais específicas. Uma para fazer discurso, que é o que faz o ChatGPT, outra para conhecer imagens, outra para, mais difícil, fazer movimentos, mas não temos nada que consiga fazer. Claro. Nós somos muito capazes, podemos não ser bons em cada coisa específica, mas somos bons em fazer muitas coisas genéricas, e essa flexibilidade humana é algo que neste momento parece imbatível. Há discussões entre filósofos e neurocientistas e engenheiros, e nem todos estão da minha opinião. Muito bem. Então, também eu saúdo a todos, primeiro, desde logo, ao professor Maria José Roxo, ao professor Carlos Filhais, a todos. Bem, entra assim um bocadinho também sem grande competência particular na matéria, devo já declarar, fazer uma declaração de desinteresses neste sentido, interessadamente desinteressado neste sentido. E entra assim na discussão também um bocadinho de uma forma pouco metódica, peço desculpa. A questão do natural e do artificial, de alguma maneira eu vou, creio eu, por outra via, eventualmente reforçar algumas coisas que já aqui foram ditas. No fundamental, parecem dois conceitos de apreensão muito fácil, não é? Natural, em certo sentido, é aquilo que nos é dado, de alguma maneira. O artificial é aquilo que nós produzimos. A ideia do homo faber, em certo sentido, isso é, a partir do momento que o ser humano se transforma num fabricador, de alguma maneira, isso colocar-nos-ia no terreno, a partir daí, do artificial. Só rudimentarmente é que as duas noções parecem tão aritmeticamente distintas, porque depois, na prática, boa parte dos nossos artifícios também já nos foram dados, não é? Sei lá, eu creio que nenhum de nós, quando veio a este mundo, teve que descobrir a roda ou inventar o fogo, não é? Portanto, mesmo aquilo que, entretanto, se tornou aquilo que foi artifício, a dada altura, foi incorporado na nossa própria forma natural de viver. Quem trabalha, imagino eu, a área da geografia, no sentido do território, percebe quanto nós mitificamos muitas das nossas paisagens naturais. Elas nascem de um artifício, e do superior artifício, que é o artifício de parecer muitas vezes natural.
começar aqui a ver que na sua aritmética as duas noções parecem claramente distintas, depois quando começamos a aproximar-nos dela precisamos, eu acho que há alguma plausibilidade na distinção, portanto, na tensão entre elas, mas no final do dia as fronteiras são bastante mais porosas do que nessa primeira abordagem. Isto só assim para entrar de alguma maneira no tema. Depois penso, quer dizer, para complicar, isto já dei este exemplo da natureza reinventada, de alguma maneira, artificialmente inventamos natureza, ou podia dizer o contrário, que é aquilo que é natural em nós é sermos artificiais. Eu creio que a antropologia hoje já não assume essas possibilidade teórica, mas no fundo aquilo que na escala da evolução, a dada altura, nos poderia distinguir dos primatas que nos precederam era a capacidade de produzir ferramentas, e esse sentido está o tal artifício, ou de produzir cultura, que é de alguma maneira legar essa informação à geração seguinte, cá está, sem que a geração seguinte tivesse que percorrer a experiência toda a partir do ponto zero, que seria então, cada ser que vem a este mundo teria que inventar a roda, que teria que descobrir o fogo, e nós saltamos no conhecimento porque herdamos do conhecimento anterior. Portanto, de alguma maneira, a natureza, na nossa própria natureza humana, estaria desde logo inscrita a capacidade de sermos artífices, neste sentido. Pronto. Dito isto, e agora, só para honrar a pergunta que nos foi lançada. A própria pergunta sobre a inteligência artificial, ou natural, eu acho que diz muito mais sobre o sujeito que se pergunta do que sobre o objeto perguntado. Que é, desde logo eu identifico nessa pergunta, e de alguma maneira o professor Carlos Filhais já por aí também andou, que é a exaltação que nós damos à inteligência como a nossa faculdade distintiva, e portanto de alguma maneira isolamos, sei lá, não nos, agora desculpa, isto não tinha pensado pouco, mas então isto não tinha pensado nada, mas nós não falamos, ninguém nos pergunta sobre, sei lá, nós aqui não estamos a debater a afetividade natural ou a afetividade artificial, por exemplo. Podíamos estar a discutir isso, não é? Não é por acaso que culturalmente estamos a discutir a inteligência. Ou seja, isto, repito, eu não estou a dizer que o problema não tenha mérito, claro que tem. E há razões, o desenvolvimento tecnológico e tudo mais, e a fronteira, que colocam na agenda, não vou disputar isso. Mas apenas o meu ponto é este. Isto diz tanto ou mais sobre o problema do que sobre aquele que o coloca. Isto não é irrelevante, porque quando nós pensamos a história do pensamento, sobretudo do pensamento ocidental, que é técnico-científico, ou filosófico-científico, o facto de nós colocarmos a perguntar sim, é também consequência da maneira como nos vimos colocando ao longo de alguns séculos, que é, às vezes, uma interpretação mecanicista acerca de nós próprios, aquilo que diz, eu sou máquina ou não. Há boa filosofia que diz que basicamente o que nós somos são máquinas. Mesmo os desenvolvimentos da biologia e das biotechs, em certo sentido, basicamente o que nós somos é um algoritmo biológico, não muito distinto de um algoritmo informático. Portanto, no fundo, a capacidade de informatizarmos a nossa própria condição corpórea e biológica advém de uma compatibilidade fundamental. Apenas o que há são equações. Assim como se eu resolvo a equação que me permite programar informaticamente, se eu resolver com a igual competência a equação biológica, de alguma maneira, eu crio uma espécie de quase teoria de tudo, para brincar um bocadinho com uma espécie mas isso corresponde a um determinado entendimento do que é a nossa própria condição humana. Se ela for basicamente um algoritmo biológico, então de alguma maneira estamos, e não vou para trás para a ideia de, no fundo, ideias mais mecanicistas, assim. Ou então outras tradições também do pensamento cultural e filosófico, que é nós somos fundamentalmente homens racionais. O homem é um animal racional. Então, somos basicamente, o que nos distingue é a racionalidade. Isso, portanto, obviamente, se alguma máquina, vamos dizer assim, captura essa nossa faculdade, obviamente nós sentimos
agora vou brincar consigo, desertificados, não é? Porque então ficamos sem a nossa cotada. Eu acho que a maneira como colocamos eu acho que o problema tem mérito, que é que já o disse mais do que uma vez, mas a maneira como situamos o problema não é uma fatalidade que coloquemos o problema sobre a história. E agora, voltando ainda à pergunta, se me pergunta, vamos ter uma inteligência artificial no sentido que recorrentemente entendemos o que é a nossa inteligência, agora vou usar o binómio natural, ao limite não sei responder, mas ninguém saberá. Em certo sentido, veremos. Percebo bem a posição do professor Carlos Figueiras, que em certo sentido, estes princípios até da computação, que este tempo duplica a capacidade de computação, se eu fizer isto uma projeção matemática futura, evidentemente vai haver uma capacidade, nesse sentido, de inteligência. Se a inteligência for só isso, se a inteligência for só computação, vai haver, obviamente, uma capacidade de computação que vai ultrapassar o que individualmente cada um de nós é capaz e até, se calhar, até coletivamente nós somos capazes. Mas isso vale tanto como o seu contrário, que é achar que a curva, porque tem um determinado grau, necessariamente terá sempre esse grau. Isso está por verificar. Ou então podemos ter uma leitura, se eu interpretei bem, mais de tipo assintótico, que é, de alguma maneira, existe uma espécie de curva que tende para um determinado limite, nós não sabemos exatamente onde é que está esse limite, e eventualmente limite para lá do qual, de alguma maneira, nós encontraríamos uma barreira nesse sentido intransponível. Mas, como digo, sou padre, mas não sou vidente. Muito bem. Eu penso que essas perguntas, no fundo, são o que está na mente da maior parte das pessoas, não é? E quando nós falamos nestas questões. E há outra que eu penso, eu tinha esta sobre, no fundo, até que ponto é que uma IA podia desenvolver uma consciência, mas já falámos um pouco sobre isso. Mas há algo que me parece importante, que é como é que podemos assegurar que o desenvolvimento da inteligência artificial serve os interesses da humanidade e não os subverte? Muito bem, é uma boa pergunta. Além disso, estes debates têm implicações muito práticas e muito significativas. E este talvez seja da minha perspectiva, uma das minhas maiores preocupações. Como é que nós vamos lidar com esta situação? Eu vou fazer a minha leitura dos perigos que existem. Enfim, sendo uma coisa nova, nós não temos bem consciência também quais poderão vir a ser os perigos. É o problema do novo. E por isso, perante o novo, há que ter sempre cautelas e precauções, que nunca fizeram mal a ninguém, cautelas. Mas as pessoas têm alguns receios, e eu vou enumerar alguns que acho que não serão tão, tão decisivos como outros. Por exemplo, têm receios que as máquinas substituam os humanos e possam tirar empregos. Bem, isso vai acontecer. Isso já está a acontecer. Já está a acontecer desde o tempo da Revolução Industrial. E que empregos é que, com maior riqueza a ser atribuída, depois o problema da desigualdade é outro. Que empregos é que as máquinas tiraram na Revolução Industrial? Tiraram os empregos de trabalhos forçados, não é? De trabalho braçal, o trabalho animal, foi isso que foi poupado e digamos, depois com as máquinas elétricas, agora temos máquinas eletrónicas, seguiu sempre esse caminho. A certa altura, sei lá, com os automóveis, o que é que os empregos que desapareceram dos condutores de cavalos, dos tratadores de cavalos, etc. Mas apareceu logo a profissão de motorista, quer dizer, e de oficinas, e dessas coisas todas. A história da tecnologia ensina-nos
que há empregos que desaparecem, mas que normalmente aparecem vários outros empregos, nem se sabe bem, por exemplo, agora com a World Wide Web e toda a internet, apareceram empregos para artistas que eles não sabiam que existia, que é um web design e coisas assim. Portanto, os empregos vai haver, embora haja talvez tendência a haver menos horas de trabalho, o que não é necessariamente mau. Quer dizer, eu não sou economista, mas eu acho que aumentando a produtividade é natural que se espere que haja mais horas de lazer, por isso fala-se da semana de 4 dias, etc. Mas também para pagar. E depois há um problema da desigualdade, que é um outro problema, que é um problema humano. E já agora, a desigualdade tem também, desde logo, a inteligência artificial a ver com o acesso. Estas coisas chegam primeiro aos ricos e só depois aos pobres, e podem-me dizer sempre foi assim, pois, mas podia deixar de ser assim tanto. Este era o ponto que eu... Era o único praticamente ponto que eu ia dizer sobre isto, mas interrompo só por causa disso, porque esta é uma das questões, não sei se é a mais importante, mas pelo menos é aquela em que é o acesso às tecnologias. E de facto nós podemos fazer analogia com o telefone, o carro... Agora temos todos já. Mas atenção, não é isso. Quase todos. Aqui na Europa. É que a vantagem de partida é maior. Telemóveis é em todo o mundo. Sim, Telemóveis, bem em Gaza com os telemóveis. Sim. O que eu digo é que com estas tecnologias, a vantagem de partida é maior. Isto é que eu estou a dizer. Ou seja, isto não é apenas como foi na Revolução Industrial ou na indústria automóvel ou no que for. A vantagem de partida aqui é maior. E isso seja para o fornecedor de tecnologia, seja para o utente, ou o que seja. Por exemplo, não é por acaso que este mundo da digitalização tende a gerar grandes monopólios, porque a vantagem de partida é muito grande. Quando chega lá primeiro, fica exatamente. E está nas mãos de 4 ou 5 grandes empresas. Quer dizer, basicamente são as 5 maiores do mundo. As 5 maiores empresas no mundo têm este negócio. Se eu for fazer uma rede social, é natural que é aquela que arranca primeiro, é naquelas que as pessoas vão querer estar. Não estou a dizer que isto não haja aqui mudanças, mas há uma vantagem de partida que eu não tenho certo que seja exatamente o argumento de anteriormente houve desenvolvimentos tecnológicos e que provocaram isto, mas depois houve acertos. A aceleração da computação e da digitalização até nas mãos só de alguns. E vai aumentar o problema do acesso à tecnologia e aos benefícios dela. Uma empresa como a Microsoft, que neste momento ainda é a maior do mundo, foi ameaçada a semana passada por outra empresa que veio de trás, chamada Nvidia, que faz processadores. Mas a empresa Microsoft é a maior do mundo. O valor de capitalização de mercado, quer dizer, a soma dos valores das ações, dá ao produto global com valores sociais delimitados do ponto de vista territorial. E como é que estamos preparados para isso? E por outro lado, como é que enquanto humanidade e casa comum somos capazes, e eu gosto muito de colocar isto numa perspectiva também de responsabilidade individual, porque eu não gosto muito pouco que nós realmente reconhecemos os problemas, mas eu procuro na área da decisão ética, aquilo que temos são os cursos de ação que são possíveis e dentro dos possíveis procurar aquilo que possa ser o melhor e aquele que nos leva à vida boa. E nessa perspectiva é um bocadinho o que é que depende de nós e o que é que não depende. Nas escolhas que dependem de nós diariamente, como é que nós influenciamos o curso da ação para que ele possa ser aquele que nos leva à vida boa. E isso vem um pouco ao encontro daquilo que é a educação, os valores, qual é o tempo de construção e reflexão de valores comuns que nós temos. Nós temos uma Europa a determinar estratégias e ferramentas para a inteligência artificial. Eu estou pouco certa, não tenho respostas a mais uma dúvida, que o nosso caminho seja através de uma regulação. E tenho estado em vários grupos de regulação e particularmente de reflexão ética. E aquilo que para mim é construtor de sentido são as ferramentas individuais, são aquelas que não outorgam a terceiros o poder da decisão, mas colocam em mim o juízo moral sobre eu posso fazer, tenho a capacidade, tenho o poder, tenho o dinheiro, tenho tudo. Mas não tem o dinheiro. A pergunta, no limite, assumindo as circunstâncias, a pergunta é, eu devo fazer? E como é que nós transmitimos em termos geracionais, não apenas às novas gerações, eu acho que é por uma intergeracional, como é que nós comunicamos entre as gerações atuais e vindouras, que futuro é que nós queremos criar e o que é que nós fazemos no presente para isso. E em gestos, às vezes, que eu acho que eles são muito simples, não passam pela transparência dos sistemas de informação, porque nós, enfim,
Há pouco o conselheiro do Papa dizia, nós, na conferência que tivemos cá sobre a inteligência artificial, nós não fazemos a mínima ideia como é que o avião funciona. Nós andamos todos de avião, porquê? Porque confiamos no sistema, confiamos no piloto, na companhia que prepara o piloto. Não sei se algum de nós terá a presunção de perceber os sistemas de inteligência artificial. Eu não tenho. Agora, do juízo moral sobre o uso apropriado e devido na procura da vida boa, acho que esse depende de nós. E esse é que acho que é o desafio pelos valores humanos e direitos humanos fundamentais. Ok, eu vou só mais uma e fechando. A pergunta era um bocadinho na sequência da observação da Inês Espada. Se a cultura é um espaço de mediação entre o natural e o artificial, digamos assim, como é que aí, quais seriam, na vossa perspectiva, as prioridades a ter? Precisamente para esta questão da assunção de responsabilidades. E, sobretudo, tendo em conta, e não faço esta questão do ponto de vista geracional, mas mais geral, aquilo que nós uma das coisas possíveis de constatar nas sociedades atuais e na sua polarização é a naturalização de categorias eminentemente sociais ou culturais e que nós pensávamos que estavam, uma vez por todas, adquiridas civilizacionalmente. Estou-me a referir, por exemplo, à questão da etnia. Por exemplo, há uma raça, há uma etnia. E podíamos seguir por aí fora. Já não vou para outros contextos. Mas neste que me parecia mais evidente, um debate que já tem mais de um século e meio, não é? Que esta questão estaria adquirida educacionalmente. E não está. Não está. Portanto, o que é que, do ponto de vista da cultura, está a falhar para que esta questão hoje seja tão premente e que torne a necessidade, por exemplo, os professores, sermos tão cuidadosos na recepção das perguntas que nos vêm dos nossos alunos e das suas observações. Que o problema não é falta de pensamento, eu aí estou em desacordo. É receio de expor e aceitar o risco de expor o seu pensamento com outros. É falta de conversa. Pensamento estruturado talvez, sim, mas sim, há uma diferença geracional. As pessoas têm uma obrigação de ter um pensamento estruturado a oferecer. Eu, como digo, a primeira obrigação como professor é oferecer uma síntese. Não, mas eu estou a falar em tempo para pensar, a sociedade ter tempo para pensar, as pessoas terem tempo para pensar, era mais nesse sentido. Não sei se querem já responder, eu só vou pedir. Rápido. Olhando para esta problemática da inteligência artificial, nós já conseguimos ter manifestações, eu diria, distópicas da influência da inteligência artificial. Por exemplo, na área da segurança. Há máquinas de inteligência artificial que conseguem prever atos danosos para a sociedade. O que é que nós podemos fazer para inverter esse processo que já está instalado nas nossas sociedades e que nos limita a liberdade? Os caros amigos. Há muitas perguntas, não posso pegar em tudo. Mas posso. Depois outra ocasião. Mas, enfim, dava para outra sessão. Mas eu pego em 2 ou 3 tópicos. Por exemplo, falámos de facto, e vê-se, percebe-se porque é muito inteligência artificial, mas o tema do natural e do artificial é muito mais vasto do que isso. Culpa minha. O Sr. Padre disse no início, e eu quero voltar aí, a toda a nossa vida aqui à volta encontramos o artificial. O queijo. O queijo é um produto que nós inventamos. Aliás, o queijo vem do leite, mas o leite vem das vacas que nós inventamos. As vacas não estão na natureza. Quer dizer, estão, mas pusemos as máquinas, vou usar a palavra máquina, são máquinas de transformar a erva em leite e nós aperfeiçoámos isso por seleção artificial. Moderna mais quem diz isso diz, sei lá, os tomates para fazer salada, etc. Aquilo que vemos e que comemos não tem nada de natural. Para já aquilo estava noutro continente e não no nosso. Depois trouxemos, e depois cruzámos, etc. Tudo isto sem tecnologias demasiadas. Por outras palavras, há 10 mil anos houve uma revolução importantíssima chamada a Revolução Neolítica. Quando nós nos sedentarizamos, perdemos aquela ligação à natureza que resultava de sermos caçadores-coletores e andámos. Eram muito poucos, mas eram tribos que viviam, digamos, muito isolados umas das outras, mas a procurar sobreviver.
a íntima comunhão com a natureza, que até representavam nas cavernas, nas grutas, passámos para aglomerados, começou ali no Médio Oriente, aglomerados populacionais em que cultivavam, nasceu a quinta, nasceu a cidade, nasceram os animais domésticos e começou o artificial, digamos, em grande escala. Não é que o artificial já existe desde que existe a humanidade. O artificial começa quando estão os caçadores-coletores em volta da fogueira a contar histórias. As histórias ali, essa criação e partilha de histórias de ficção, já é o início da literatura, que às vezes já é o início de algum artifício, já é o início da arte. A palavra arte tem a mesma raiz que artificial. E, portanto, nós vivemos num mundo que muito do que se chama natural, vamos ao parque. O parque foi posto, o parque tem uma coisa chamada relva, que é puramente artificial. Os ecossistemas que lá tem também não são os naturais. E, portanto, nós vivemos num mundo que é completamente transformado por nós e às vezes nem reparamos nisso, completamente transformado por nós. Somos a espécie, uma espécie dessa biodiversidade toda, mas a espécie não foi só a emissão do dióxido de carbono. Conseguimos até, sei lá, ir buscar umas espécies de uns lados, voar espécies para os outros, até disseminámos espécies por todo o lado que elas sozinhas nunca conseguiriam ir, se não fosse num navio ou num avião. E, portanto, o vírus, por exemplo, do Covid só se propagou. Porquê? Porque foi a bordo, foi levado por humanos e, portanto, o que é que acontece? Acontece que o mundo é muito mais artificial do que nós julgamos, mas isso não encerra juízo de valor. Lá está o problema axiológico, não vamos ligar isso, digamos, à falta de naturalidade do mundo, que é há um autor irlandês, o Oscar Wilde, que dizia assim, bem, a civilização trouxe muitas desgraças, mas trouxe acima de tudo o conforto. Portanto, nós não nos queixamos. Portanto, o artificial está e vai continuar a estar. Questões de confusão entre o real e o virtual vai ser cada vez mais difícil. Eu, quando vejo uma imagem nas redes sociais, também uso para não ficar um monge isolado na minha cela. Na cela. Cela vem daí, vem da cela de voz. Mas também uso, mas eu desconfio. Auroras boreais, a quantidade de auroras boreais que eu vi, é tudo pintado, tudo inventado. Quer dizer, eu reconheço que tenho essa capacidade crítica que vem do facto de ser físico, cientista, etc. Mas admito que as pessoas põem imediatamente ali a circular as auroras boreais e as coisas todas, desconfiem. Portanto, se há uma mensagem que é preciso passar, veja o que é natural e o que é artificial. E há muita gente a enganar. A maior parte das pessoas estão a enganar as outras, às vezes involuntariamente, não digo que seja. Às vezes é para ser engraçado, às vezes é para ganhar dinheiro, às vezes é as duas coisas, ser engraçado e ganhar dinheiro, mas ainda muita gente. O último exemplo que me apareceu foi um fotógrafo que ganhou um prémio de inteligência artificial com uma fotografia perfeitamente natural de um flamingo em que ele escondeu a cabeça nas penas. E então estava o flamingo sem cabeça. E as pessoas, epa, que grande fotografia, inventou um flamingo sem cabeça. Não, ele estava simplesmente com a cabeça dentro das penas e a fotografia, com a verdade, me engana. Seria, digamos, portanto, se há uma palavra que é preciso desenvolver mecanismos de confiança que deve começar por cada um e que isso naturalmente aprende-se. A confiança aprende-se. Há certas fontes que são boas e há outras fontes que proliferam que não são boas. Não posso ir a tudo, mas estão aqui muito boas questões, muito boas questões. Não tenho solução para os problemas do mundo, mas uma coisa estou convencido é que tem de haver algum gregarismo na tentativa de soluções. Quer dizer, eu não acredito, por exemplo, que as alterações climáticas, que por muito bem intencionada que seja a ação de cada um de nós não conseguimos, por outras palavras, tem de haver um fator social. Nós só vamos conseguir vencer isso se atuarmos coletivamente. E isso faz com mecanismos artificiais que já inventámos, são os governos, são as instituições sociais, são as próprias organizações religiosas e, portanto, nós precisamos do poder da sociedade para, quanto maior for o problema, mais eu percebo o valor do indivíduo e não estou nada contra o indivíduo, que eu próprio sou um, não é? mas para resolvermos os grandes problemas precisamos de grandes quantidades, de grandes aglomerados de pessoas e confio, apesar de tudo, apesar de saber que apesar de estar à vista na história que houve grandes erros, eu sou um otimista. Eu penso
que o melhor ainda está para vir. Quer dizer, podem dizer, então o fulano tem agora 68 anos e acha que o melhor está para vir, já deve ter passado a melhor. Não, eu pelo menos, quer dizer, acho que, vou usar uma palavra também religiosa, mas que excede a religiosa, a esperança é aquilo que nos faz mover, e se perdemos a esperança, perdemos tudo, de modo que a esperança é a última a morrer. E portanto é a última coisa que eu posso dizer, alimentar sempre a esperança, e a esperança tem que ter um motor coletivo. Eu sou, também, rapidamente, devo dizer, como teólogo, todas as perguntas que começam com como, eu sinto-me logo dispensado de responder, porque ninguém está à espera que os teólogos ofereçam soluções para problemas reais. Mas fez um curso de engenharia, não fez? Semi. Essa arte era nos anos que me faltavam. Não acabou. Bom, mas dito isto... Sabe que a física teórica tem muito a ver com a teologia, vou dizer porquê. Estamos a falar de coisas que nós não vemos. E também temos seminários. E às vezes com problemas que temos a gente só diz assim, ai meu Deus. Isso utilizamos mais, não é? E também há mais uma coisa em comum, que é quando nós falamos os teólogos entre nós, ninguém nos percebe. E quando vocês falam também entre vós, também ninguém percebe. Pronto. Dito isto, o que é que eu... Bem, o como? Sim, o como, quer dizer, de alguma maneira, algumas aproximações ao como, questões éticas, sociais, mais individuais, a educação, bom. Venho só um bocadinho aqui à pergunta da Inês, ou à interpelação da Inês. É evidente que, até para meter aqui uma nota que já queria ter posto antes. O conceito de natureza também é um conceito que tem uma forte componente cultural. As expressões que tu evocaste, desde logo, já agora, não era esta a nota que queria pôr, é evidente que o conceito de natureza é um conceito que tem longa carreira na própria teologia, isto é... Tem evoluído muito. Esta é a própria ideia, e não é uma coisa nova, é uma coisa até pré-cristã, não é? A ideia da physis, a ideia da natureza de Deus, e portanto é todo um debate sobre, não é apenas sobre o natural, é também sobre a natureza. Há toda uma longa carreira que parece, para uma visão científica moderna, uma coisa estranhíssima, que o conceito de natureza seja um conceito pilar da teologia, e até especificamente da teologia cristã, do século III, século IV, século V. Repito, não é uma coisa pilar. O que eu queria dizer era isto. Eu acho que nós, teologia, nós ainda não incorporamos, se calhar devidamente, algumas das provocações que vêm das ciências modernas, empíricas, nomeadamente o que tem a ver com a mutabilidade da realidade, a evolução, nomeadamente. A ideia de que não é uma ideia também absolutamente nova, o devir, já lá vem dos pré-socráticos, ou seja, mas esta ideia de que o ser das coisas não é necessariamente estático, mas é eminentemente dinâmico. Isso é, a meu ver, essa é a grande provocação de várias, a cinemática, mas também a ideia da evolução e tudo mais. Mas também devo dizer que há qualquer coisa de estável naquilo que muda. E que é importante também não ignorar por completo. E, portanto, existe de facto, vou dar este exemplo, e peço desculpa se me atravessa em território que não é claramente o meu. Por exemplo, a forma de vida como nós a conhecemos, ela é múltipla, ela é muito diversificada e mutante. Mas ela assenta numa base química carbónica. E até haver outras bases químicas de vida são ainda do território da ficção científica. Sim. Aquilo que o Sagan chamava o chauvinismo carbónico, meio crítica, meio ironicamente, mas até ver, não há forma de vida, pelo menos como nós a concebemos até hoje, se calhar amanhã a ciência vai-nos perguntar, mas não há forma de vida fora de uma teia carbónica. E isso é estável. E portanto, estou apenas a buscar este exemplo, que intencionalmente não vou buscar à teologia, eu podia buscar à metafísica. Mas obviamente percebem porque não estou a ir buscar à metafísica. Estou a ir à química
para dizer que às vezes há uma certa voragem de que tudo é mutante, de que a natureza não existe, é apenas a transformação. Atenção, porque a grelha em que tudo isso assenta é uma grelha que até ver há milhares de anos atrás, em toda a biodiversidade, ela assenta sempre na base carbónica. E isso é um invariante da vida, repito, até Como a conhecemos. Como a conhecemos. Sim. E, portanto, a natureza tem um elemento cultural grande, e daí os nossos debates, mas não é só cultura. Posso só acrescentar qualquer coisa que não me ocorreu sobre o carbono, mas eu vou ser rápido. Eu quando entrei aqui vi ali os escapados dos livros e encontrei um livro que tem um prefácio meu que eu não sabia, porque saiu agora. Eu escrevi o prefácio, mas saiu agora. E tem IA que escreveu. Diz, de que somos feitos, que é a questão do carbono, de que somos feitos. É um indivíduo que tem o subtítulo que esclarece a história dos átomos do seu corpo desde o Big Bang até ao jantar de ontem. Até ao jantar de ontem, não tem o pequeno almoço de hoje. Mas o resumo do livro está aqui, eu sei porque eu fiz mesmo o prefácio. Isto é do autor e não é meu, tem aspas, diz assim, sobre o propósito do carbono. Quem pesa 70 kg, eu tenho um bocadinho mais, e quem pesa 70 kg anda por aí com carbono suficiente para fazer 11 kg de carvão. Nós temos 11 kg de carvão aqui connosco. Com sal suficiente para encher um saleiro. Com cloro suficiente para desinfetar várias piscinas e com ferro suficiente para fazer um prego de 7,6 centímetros. Eu achei piada a precisão, porque logo no início o autor diz a venda destes elementos químicos, quanto é que custaria o preço de mercado do carvão, do sal, do cloro, e ele diz que cada um de nós vale o preço corrente. Vou revelar, Com está 70 aqui. quilos. Com 70 quilos, porque, enfim, as mulheres aí estão desfavorecidas porque o peso médio é menos e, portanto, valem menos na pesagem dos atos. Mas valem muito mais no resto, logo na possibilidade da maternidade. E eu acho que sei de cor, está aqui, 1942,29 dólares em euros, um bocadinho menos. Ora bem, isto é o valor do humano segundo a contagem dos átomos, que é evidente, cada um de nós vale muito mais, mas vale tanto que não conseguimos quantificar. Ainda por cima, cada um de nós é único, mas, repetindo o que foi dito, temos, apesar da diversidade do multiverso, temos em nós o universo, quer dizer, temos em nós, digamos, temos muito mais, é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Bom, meus caros amigos, eu vou só dizer-vos uma frase, porque pensei nela e já agora partilho. Penso que tudo aquilo que falámos hoje é um debate desafiante, que nos convida a equilibrar a inovação com a reflexão ética, assegurando que o futuro que estamos a construir é tanto tecnologicamente avançado quanto humanamente significativo. E para tal, a tecnologia será uma ferramenta para a realização humana e não um substituto da nossa essência. Muitíssimo obrigada.